Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Olá, sou Shafi, bem-vindo outra vez, uma semana mais. Una semana corta porque el jueves fue festivo en Wall Street, pero intensa porque han pasado cosas, ¿no? Sim, sim. Y aquí estamos para contarlas, así que gracias por acompañarnos y vamos a ver qué es lo que ha pasado y por qué se están moviendo un poquito los mercados, ¿no? La semana pasada estábamos con que, bueno, habíamos recibido la mala noticia de que Israel había atacado Irán, teníamos un nuevo conflicto bélico y el mercado estaba muy ocupado por lo que pudiera ocurrir con los precios del petróleo. Porque la zona de Oriente Medio todos sabemos que es una zona productora, exporta, hay mucho movimiento de buques de petróleo y había mucha preocupación de que se cerrara el estrecho de Hormuz y esto pudiera causar problemas en el suministro de petróleo, de ahí que subieran los precios. Si sube el petróleo afecta a la inflación y si afecta a la inflación, pues no es bueno. Se habló menos, pero también es importante que por ese mismo estrecho hay mucha exportación de fertilizantes que producen en esa zona de Oriente Medio. Y claro, un aumento en los fertilizantes, un aumento de precio en los fertilizantes, también afecta negativamente al precio de los alimentos, que a su vez puede afectar a la inflación, y eso ya hemos dicho que no es bueno. Entonces, lo que al mercado le preocupa más de lo que es el conflicto entre Israel e Irán es que haya una repercusión en los precios del petróleo, de los fertilizantes y que por lo tanto se afecte a la inflación y a la economía en general, ¿no? Eso es lo que más preocupa, o por lo menos preocupaba al principio de la semana. Porque luego, bueno, se fue viendo que eso de que se cerrara el estrecho de Hormuz era una posibilidad bastante complicada o remota y el mercado se fue tranquilizando hasta que empezaron a haber movimientos, empezaron a haber rumores de que a lo mejor Estados Unidos intervenía en el conflicto. Entonces, claro, eso pues lo complicaba todo un poco porque si Estados Unidos interviene, pues el conflicto se puede escalar y hacer más grande, o también hay quien decía que hoy a lo mejor pues se acaba más rápido, no sé, pero bueno, al final no es bueno y es otro motivo de incertidumbre y preocupó. Luego llegó Trump y dijo que vamos a ver, calma, vamos a dar las 2 semanas que se ve que habían pactado para negociar con Irán, porque lo que quieren es que Irán se comprometa a no fabricar armas nucleares. Irán no está del todo por la labor, pero bueno, tienen que negociarlo. Y Estados Unidos abrió la puerta a que se abriera una negociación durante 2 semanas. Claro, ahí están los que, como yo, opinamos que si finalmente Estados Unidos decide intervenir, pues yo creo que lo va a hacer de repente, sin avisar, o sea, ¡pum!, pasará. Y luego están los que dicen que, bueno, ya sabemos que Trump, lo estamos viendo con los aranceles, que amenaza mucho, pero luego se echa para atrás y que esto va a quedar en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues según como sea la noticia, el mercado pues se pone nervioso, se calma. Aí estão os como eu, que eu sempre digo, eu sou reativo. Ah, Eu espero ver o que passa para tomar a decisão. Então, se vemos algo, temos que operar com o que vemos, não o que sentimos. Então, há essas correntes aqui que há peleas. sí, lo que pasa es que cuando viene el fin de semana es como la noche para los mercados, ¿no? Porque Exacto. está cerrado y entonces lo que sucede durante el fin de semana hasta el lunes no puedes hacer nada. Y entonces ahí pues quien decide cerrar sus posiciones o tomar coberturas o rezar para que no pase nada. Claro, es que el inversor es más o menos como una mamá de adolescente. Sempre estamos preocupados. Es E verdad. quando há Bueno, problemas como este, nos encanta porque temos mais preocupação aún. Então, de vez em quando há que coisas que não conseguimos controlar, não Bueno. podemos controlar, pero lo que Mercedes disse é correto. Sí. Fim de semana em casos como estamos vivendo agora, é uma incertidumbre tremenda, pero não deveria ser motivo para impedir-nos de invertir nosso dinheiro, não? No, Quizás claro, podem ser porque oportunidades. al final están los operadores de grandes fondos o inversiones que harán lo que tengan que hacer y estamos nosotros, inversores particulares, que según la estrategia de cada uno, pues hacemos lo que tenemos que hacer. Hay muchos que hoy están tranquilísimos porque van a largo plazo, siguen su sistema Y no y pasa ya nada. está.
La segunda cosa importante que pasaba esta semana fue la reunión del FONC y la decisión de los tipos de interés. Que, bueno, todo el mundo esperaba que no hubiera cambios y no los hubo. Entonces, pues por ahí, tranquilos. Powell volvió a decir que los datos duros no le invitan o no le hacen tomar la decisión de bajar los tipos de interés porque la economía y el empleo se mantienen en buen nivel y la inflación no baja. No baja y además todavía los aranceles que están ahora en vigor no están 100% reflejados en los datos duros y todavía estamos en el plazo de negociaciones que no sabemos cómo van a quedar definitivamente los aranceles, ¿no? Y además, pues todo el tema del conflicto entre Israel e Irán que hemos comentado en cuanto a precios de petróleo y alimentación, que también pueden afectar negativamente a la inflación. Total, que Powell dice que hay que esperar, pero que tal y como están las cosas, pues es posible que la inflación suba, porque está el riesgo. Sin embargo, han publicado el diagrama este famoso de los puntitos y la FONC, en la mayoría de los miembros, siguen pensando que va a haber 2 bajadas de tipo en lo que queda de año. Quedan 4 reuniones este año. Entonces, claro, yo me pregunto, digo, si están por un lado pensando que la inflación puede subir y al mismo tiempo pensando que van a bajar tipos 2 veces este año, pues entonces lo que parece que también están pensando, aunque no lo digan, es que las condiciones económicas pueden ponerse regular, ¿no? Ya sea porque la economía no crezca o porque el empleo se vea perjudicado. Y en cierto modo tiene sentido porque Powell sí que dijo que las tasas de los aranceles, perdón, ya sean del 10, del 15, del 50, pues eso lo tiene que pagar alguien. Y ese alguien son las empresas que importan, ¿no? Entonces, las empresas importadoras, la que no pueda absorber ese coste, se lo va a trasladar al cliente final. Y la que pueda absorber el coste, pues tiene dos vías, ¿no? O disminuye el margen y gana menos, cosa que a nadie le gusta, o recorta por otro lado. Y entonces, pues algo que se suele hacer fácil es recortar pues puestos de trabajo. Y eso se está viendo ya en muchas empresas donde están recortando en determinados departamentos o sustituyendo determinados puestos por la inteligencia artificial y cosas así, ¿no? Entonces, es un problema. Es un problema. Pero bueno, está así y la Fed va a esperar a los siguientes datos duros y probablemente ya, pues si no para julio, pues para septiembre. Lo iremos viendo. El tercer punto importante que pasaba hasta esta semana eran los vencimientos de derivados que se producían hoy viernes. Estamos grabando viernes, son las 9:40 de la noche. Eran vencimientos semanales, mensuales y trimestrales. Entonces, cuando se producen estos vencimientos siempre hay una cierta volatilidad y la ventana de volatilidad pues se mantiene hasta que la gente recoloca sus posiciones pues el lunes o el martes, y ahí es donde un poco veremos si el mercado decide seguir al alza, seguir a la baja o seguir encajonado en el lateral, que parece que ahora veremos los gráficos que dicen, ¿no? Pero vamos, que la volatilidad de hoy se debe en gran parte a estos vencimientos, aparte de los titulares que hayan podido salir por ahí. ¿Vale? Muy bien. Así ha estado la semana, vamos a ver cómo está la semana que viene. Bien, vamos a empezar echándole un vistazo a los últimos coletazos de resultados que quedan, porque esta semana son poquitas, pero hay varias empresas de los que mucha gente tiene en cartera, ¿no? Como Carnival, FedEx, His, Micron. El sector de semiconductores, a ver si hay alguna novedad. Efectivamente. Si están fuertes como han estado los últimos años. O se apaga. Sí, siempre es bueno. Pero Micron es una empresa importante del sector. Y atención, porque vienen los resultados de Nike, que aparte de estar en muchas carteras de inversores, pues hay muchos ojos en el mercado puestos en Nike para ver si finalmente el equipo directivo consigue retomar las riendas de la empresa y volverlas a hacer lo que era antes, ¿no? Porque está un poco de capa caída. El cambio de gestión les va a costar un poco, creo yo. Entonces, bueno, jueves atentos a Nike.
En cuanto al calendario económico, todos los días pasa alguna cosa, así que todos los días puede moverse el mercado. Y todos los días tenemos algo que preocuparnos, ¿no? Es una Exacto. maravilla. El lunes tenemos el PMI de manufacturas y de servicios para ver qué tal va la economía. Tenemos también las ventas de casas existentes. El martes pasamos a la confianza del consumidor del Conference Board, que últimamente este tipo de encuestas pues salen como más optimistas, pero bueno, nunca se sabe. Tenemos comparecencia de Powell 2 días seguidos. Qué necesidad de hablar 2 días seguidos, pero bueno, aquí están. Y aquí voy a hacer una pausa porque habla Powell y hablan también otros miembros del FONC, con los que ya nos están advirtiendo que tengamos cuidado porque Powell tiene su mandato hasta mayo del año que viene y ya los que, digamos, se postulan para sustituirle, pues empiezan a hacer méritos. Entonces, pues llega un momento en que, según quien hable, a lo mejor no sabemos muy bien si lo que dice es verdad o está diciendo lo que Trump quiere escuchar para ganar puntos, ¿no? Entonces, puede haber ruido en las distintas comparecencias. Hay que tener cuidado. Tenemos también las ventas de casas nuevas, inventarios de petróleo. El jueves, el PIB del primer trimestre, por fin tendremos el PIB definitivo del primer trimestre, muy importante para ver cómo sale. Datos de empleo también. Y el viernes los datos del PCE, que son los que la Fed mira muy de cerca para estimar un poco, calcular la inflación. Y recordamos que me parece que los componentes del IPC que salieron, con los que luego se calcula el PCE, salieron reguleros. Entonces habrá que estar atentos. Tenemos chicha la próxima semana, ¿no? Hay que estar un poco atento y ver lo que... Tenemos chicha y todo esto si no pasa nada más en cuanto a negociaciones de aranceles, que recordamos que el tiempo pasa, se acerca el día 8 o 9 de julio y todavía no hay ningún nuevo acuerdo por ningún lado. Más los conflictos bélicos, más sorpresas que nos puede dar la vida. Así que esto es lo que hay. Miramos la gráfica. Miramos a ver qué está pasando y qué podemos esperar para los próximos días, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bem, vou começar com o euro-dólar. Vemos que o euro-dólar, o euro mais que todo com relação ao dólar, sigue subindo, não? E se vemos a cesta de dólar com relação às outras moedas, o dólar sigue caindo. Então, estamos observando esse movimento. Esse movimento para a bolsa americana é bueno, pero como sempre falamos las outras semanas, para os europeus que têm inversión em Estados Unidos, não é tão bueno. E falando sobre ativos como moedas e Bitcoin, nesse caso, que é uma criptomoeda, e o que veio é que Bitcoin está agora mesmo dentro deste rango lateral e eu espero que Bitcoin esteja esperando que essa média de 50 siga subindo, o preço toque aqui para tentar algo para sair desta caja. De momento está em um rango lateral sem muita definição. Temos que esperar um pouco mais e ver o que poderia passar aqui. A largo prazo, vemos aqui um gráfico semanal, me parece que está dentro de uma tendência alcista e eu creio que vai seguir subindo. O que poderia passar aqui com o Bitcoin é igual a essas outras vezes, uma grande subida, uma correção, uma grande subida, uma correção. Uma grande subida, podemos ter uma correção outra vez com a média de 50 semanal, tocar essa média para volver a correr outro grande impulso. Pero, de meu ponto de vista, seguimos com a tendência alcista com Bitcoin. Pois bem, e eu estou filtrando aqui os ativos que normalmente acompanhamos durante a semana. Em los últimos 5 dias, o que mais subiu e o que mais caiu.
Bitcoin foi o ativo que mais caiu durante a semana. E vemos que o VIX foi o ativo que mais subiu na semana. E o que me está preocupando, eu comentava antes, que esperava alguns repiques del VIX quando cheguem nesse nível. Hemos tenido o repique, pero normalmente o VIX vuelve a cair, não? Como estamos vendo aqui, e agora mesmo ha tenido o repique, pero está andando aqui de lado. Não me gusta muito isso, me gostaria que volviera a seu ponto mais baixo. E agora mesmo está andando de lado e com certo sesgo alcista del VIX. Isso poderia criar mais volatilidade no mercado. Um pouco um coletaço de lo que estamos passando essa semana e de lo que se espera na próxima semana. Quizás muita gente abrindo posições defensivos. Estamos vendo que já se empieza a falar muito de compra de proteção no SPY. Quizás isso é um pouco o reflejo. Então estamos vendo que o VIX ha tenido el repique e se mantém no nível de 20. O nível de 20 não significa que seja um mercado volátil, pero por lo que estávamos acostumbrados antes, poderia ser uma antessala. Então queremos ver que o VIX vuelva a cair. Estamos atentos com esse ponto. Vale. Agora miramos o SPY. O SPY, aqui um pouco a figura, digamos, um panorama mais general, mais amplo. Estamos vendo que o SPY sigue uma tendência alcista, pero a curto prazo, e vou quitar isso aqui, a curto prazo, nós havíamos dibujado esta cunha, teníamos essa zona de congestão, que estava dibujado aqui, e estamos observando que o preço do SPY está rompendo essa cunha hacia abaixo, tal como uma cunha ascendente, nós esperávamos uma ruptura hacia abaixo. Está ocorrendo. Nós estamos a quase cierre do mercado, não? Faltam 8 minutos. Se este valor sigue por debaixo desta vela, poderíamos ter indicação de mais caídas na próxima semana. E además, temos esta zona aqui, que é o preço, e nesse momento está por debaixo desta zona que foi uma resistência e agora está trabalhando como suporte. De meu ponto de vista, se caímos aqui por debaixo hoje, com volume que não é baixo, podemos ter um pouco mais de barrada nos próximos dias. Vale, habrá que estar atentos el lunes a ver el cierre de hoy y el lunes, ¿no? E lunes, exacto. E eu particularmente espero um retesteio, quizás não neste movimento tal como está, mas eu espero um retesteio aqui no 585, podendo fazer isso, tentando tocar essa média de 200 e me gostaria de ver a média de 50 seguir subindo. Então, meu objetivo para os próximos dias é aqui em 585. Se perdemos o 585, meu próximo objetivo é aqui em 579, 580, vamos pôr aqui em 575. Então, primeiro objetivo, 585, segundo objetivo, 575. Esse é meu objetivo a curto prazo que veio do SPY. Pero sabemos que o mercado está altamente dependente de notícias. Se temos uma boa notícia e lunes rebota aqui, eu creio que buscaríamos o nível máximo, rompendo esse máximo local, e buscaríamos novamente o máximo histórico, não? E volvendo à tendência alcista. Então temos que estar atento, vendo as figuras, eu espero uma caída 575. Se as notícias são favoráveis, podemos ver
um câmbio de tendência e seguir subindo aqui. Então, atentos à próxima semana. Vale. Vendo o Nasdaq, observamos um patrão muito similar, a vela de hoje formando um envolvente bajista. Poderíamos ver mais caídas buscando o nível de aqui 515, 516 ou 503. Se vuelve a 503, eu esperaria um cierre desse gap antes de lo que eu esperava. Eu esperava um pouco mais de consolidação lateral. Mas se vemos uma caída mais forte nos próximos dias, podemos ver o cierre del gap, lo que é uma boa notícia. Se cierra o gap e vuelve a subir. Nasdaq, lo mismo. Se temos uma boa notícia e vuelve a romper o 540, descalificaríamos a cunha esta e seguiríamos uma tendência alcista. Vale. Dia que são as 30 empresas mais grandes, está um pouco mais débil que os outros ativos. Esperávamos uma volta aqui a 440. Não ha podido superar, quizás nem sequer el 430 está... De hecho, está rompiendo la media de 200, ¿no? Exacto, la cuña está funcionando e está rompendo e confirmando a perda da média de 200. Então, podemos ver um pouco mais de caída nesse índice. El RUT, de igual maneira, não está tendo força, não ha podido superar a média de 200 e a média de 200 de certa maneira está começando a baixar. Veo este nível como um nível importante. Se o RUT perde esse nível, podemos volver aqui a 2030 e quizás buscando o 2000. Então, também poderia rebotar. A próxima semana é muito importante. Se rebota aqui, demonstraria mais força. Pero agora mesmo está nesse, digamos, suporte e temos que estar bastante atento aqui na próxima semana. Digamos que está em um sanduíche, não? Entre a média de 200 e esse suporte e a média de 50 aqui querendo começar a pressionar hacia arriba. Vamos ver o que vai passar aqui. Pero veo um pouco mais débil que os outros índices, digamos, de empresas mais grandes. E o IJH, que são as empresas medianas, entre o RUT e o SPY, lo veo igual, não consigo romper aqui, o ladrilho esse sigue pesando, não ha podido romper a média de 200, pero está aguantando. Está aguantando aqui. Veremos que vai passar. Se perde esse nível, essa linha, poderemos ter consequências mais baixistas na próxima semana. Se vemos o índice de las 100 empresas mais grandes, vemos uma configuração muito similar ao SPY, rompendo a cunha, barrando, buscando esse nível. Está praticamente aqui nesse nível. Sim. Que havíamos dibujado. Se entra nesta carga, podemos ver tocando a parte baixa e quizás buscando a média de 200. Las magníficas, não? A MAG-S sigue sem ter força e, como dissemos, como essas 7 empresas têm um peso muito grande, se essas empresas não levantam a cabeça, provavelmente os índices, o SPY e Nasdaq, tampouco levantaria a cabeça. E eu espero que volva a tocar essa linha e aqui já veríamos se vai haver força para rebotar ou se vai buscar a média de 200. Sim. De momento não está contribuindo muito e com pouco volume, não? Sí, bueno, por lo menos está en ese canal o bandera medio alcista, lo que no puedes romper a la baja, ¿no? Exacto, si perdemos esta línea podría ser una mala noticia para los índices. Y vemos
o setor de semicondutores, que estava forte, se havia recuperado e rompendo essa linha de tendência, essa diagonal, pero se ha estancado aqui nesse nível. De momento não tem força para continuar, que eu espero aqui um próximo retesteio e quizás para volver a romper. Se ha cerrado, estamos oficialmente no fim de semana, não? Se perde a média de 200, poderíamos ver uma bajada um pouco mais até o nível 205 e se perde aqui em 193. Pero o cenário mais provável é que haga esse pullback que eu estou esperando. Vemos o ouro. O ouro, normalmente, quando há certo nerviosismo no mercado, o ouro tende a ter buenos resultados. Então, me ha chamado muito a atenção essa semana que o ouro ha tentado romper essa linha diagonal, pero não ha superado o máximo e ha vuelto a cair. Então, o mercado está tranquilizando-se com as notícias que está vendo ou estão preparando um rebote e sim romper o máximo aqui. Então, estamos acompanhando o ouro a ver o que vai passar. O ouro seria uma indicação de nerviosismo ou não no mercado. E vendo, para terminar um pouco a visão de mercado, nós estamos vendo que as taxas a los 30 anos ha subido, está formando aqui uma bandeira, está nesse canal, digamos, bajista agora, e o ideal é que não rompa hacia arriba. Não queremos ver essa rotura aqui. Essa rotura poderia ser algo um pouco mal para o mercado. Nos gostaria de ver essa como se diz, as taxas de interesse barrando e não nessa tendência alcista que estamos vendo. As taxas de interesse há 10 anos está um pouco parecida, pero está em um rango lateral desde o início de 2024. Pero está dando bandaços, isso demonstra um pouco de nerviosismo. O ideal é que vuelva a cair um pouco mais, pero me está dando a impressão que aqui quer romper essa linha, tal como ha passado aqui, não? Se rompe, poderia seguir um pouco mais a turbulência nos próximos dias. Não queremos isso. Vale. E, por fim, o índice com as empresas com a mesma ponderação, estamos vendo que não está havendo força, está dentro dessa caja, tal como dibujamos com Bitcoin. Não veio muita força agora mesmo. Temos que esperar que salga desse sector de congestão. De maneira geral, eu estou vendo que os índices estão tentando fazer uma correção. E por que digo isso? Primeiro vamos ver aqui os sectores, que é um gráfico que normalmente nós mostramos, e temos uma visão completa de los sectores e o SPY que está aqui. De maneira geral, eu o que vejo é que quase todos estão com as médias de 50 apontando hacia arriba, excepto o de saúde. Pero os outros praticamente estão querendo subir. Pero que eu estou vendo aqui que me dá um pouco de la sensação de que vamos ter uma pausa nos próximos dias. Eu vejo que o SPY está formando, digamos, uma curva para tentar volver a tocar a média de 50 novamente. Vejo que o setor de comunicação está formando aqui uma bandeira, pero com uma tendência mais, de meu ponto de vista, mais de bajada que de subida. Sim, bueno, eu nisso tenho dúvidas. Bem, aqui em el de energia, que ha subido muito essa semana, se ha distanciado muitíssimo da média de 50. Quando temos distâncias grandes, é quando pode haver alguma correção. El de industrial, que ha estado muito forte, estamos vendo que está formando essa bandeira
e quizás esperando a média de 50. Lo mesmo com de tecnologia. Está aqui fazendo uma curva e poderia, digamos, esperar esa media de 50. Fíjate, perdona que te interrumpa, pero es que me ha llamado mucho. Se ve muy claro que el de tecnología es prácticamente el SPY. Son muy correlacionados. Sí, eso no hay duda. Vemos el de discrecional, el sector de consumo discrecional aqui bajando, esperando a média de 50. E todos estão repetindo esse padrão. El de utilities já está tocando a média de 50, podemos esperar algo assim. Isso seria o que estamos esperando. A ideia seria que rebotara aí, de maneira general, estou esperando que os sectores tenham uma pausa, esperando as médias para volver o impulso alcista novamente. Isso é o que estou vendo agora mesmo. Se vemos os gráficos de sentimento do mercado, queria mostrar uma coisa que veio. Essa linha azul é a linha de avanço-declínio. O que é isso? Se suma todos os dias lo que as ações que subiram e que bajaram e se hace suma e resta e se vai sumando essa linha ou restando, não? Então, vemos que quando o mercado estava subindo, pero a linha de avanço-declínio caindo, um certo tempo depois tivemos caídas. Agora mesmo, se vemos em um pouco mais detalhe, vemos... Tenho que cambiar o color aqui. Sim, porque é todo negro. Vemos que a linha está praticamente horizontal, com uma pequena tendência de caída, pero o índice durante esse período ha estado aqui caindo, pero se o preço vuelve a tocar essa linha, estaria entrando em divergência com a linha de avanço-declínio. Então, eu espero que podamos ter uma certa caída aqui para acompanhar um pouco a linha de avanço-declínio. Isso no SPY. Se vemos no Nasdaq, temos algo similar. Quando o índice estava subindo, aqui o avanço-declínio estuvo lateral e tivemos a caída. Agora mesmo estamos vendo que a linha de avanço-declínio, se diz avanço-declínio, não? Decline. Está bajando, pero o Nasdaq está praticamente andando de lado. Mira, aquí lo veo más claro que en el SPY. En el SPY... Estaba ahí un poco, ¿no? Pero aquí sí que se ve claramente que no acompañan. Lo ideal es que tengamos una corrección, por lo menos aquí a la media de 50 y 21, para que no haya divergencias como ocurrieron antes. Então, hemos visto os índices formando cunhas com barradas. Estamos vendo que os sectores se han distanciado muito de la média de 50. Estamos esperando que as médias de 50 vuelvan a tocar os preços. Estamos vendo que as linhas de avanço e decline estão começando a ter divergências. Esse indicador não é que amanhã vai cair no mercado, mas é uma divergência. Se miramos esse indicador, que é o TIC, que são a suma e resta de las ações que estão subindo e caindo em tempo real, em um gráfico de 60 minutos, estamos vendo aqui a linha branca, a média de los últimos dias, vemos que está havendo mais empresas bajando que subindo. A nós nos gusta ver esta linha de maneira general subindo, pero como aqui está caindo, nos dá a impressão que há mais empresas bajando sua cotização que subindo. E por último, o que falamos na semana passada, o indicador put call,
como sigue por debaixo, a média sigue por debaixo de 0,75, isso nos sugere que há muita gente aún com opções compradas, ou seja, aún estão invertidos, há pouca gente abrindo cortos. E isso, em teoria, sugere que poderia haver ventas em los próximos dias, ou uma reversão da tendência que estamos vendo aqui. Então, é algo que há que estar atento. Muita gente utiliza esse indicador para abrir hedges, não? Como proteção da carteira. E voltando ao SPY, para terminar, vemos que se ha cerrado já o mercado e o SPY ha cerrado por debaixo desses níveis que havíamos comentado, o 595, e por debaixo da vela de ayer. Isso me dá uma sensação de que poderia haver mais caída, com um volume bastante alto. Vendo como está o mercado, as notícias e a configuração técnica, eu espero um pouco mais de caída na próxima semana. Vale. Dicho isso, não? De maneira geral, eu vejo na próxima semana poderia haver uma certa tendência bajista. Pero não creio que seja uma tendência bajista, pelo menos de momento, não é o que estou vendo, uma tendência bajista mais prolongada. Então, eu espero uma correção nos próximos dias, pero nos vai dar oportunidade de entrada para mais largo prazo. Isso é o que estamos vendo, é o que estou eu vendo agora mesmo. Pero não invalido que salga alguma boa notícia, porque o mercado está altamente dependente de notícias e cambia toda a configuração técnica e empieza a subir. Então, temos que estar preparados para os dois lados, porque eu sei que aqui a meu lado vai dizer, tu eres reativo, tu não eres. Então, temos que estar preparados para os dois lados, aunque mi sesgo agora mesmo é um pouco mais bajista a curto prazo. Vale, muy bien. A ver, yo llevo ya días viendo que al mercado le falta fuerza. Yo creo que están todos esperando pues o a una buena noticia para darle el empujón que le falta, o a la corrección que tú dices, donde el que no ha podido entrar termine de entrar aprovechando la corrección. Y también es verdad que a medida que se acerca el principio de julio, con el vencimiento del tiempo pactado para negociar los aranceles, pues va a haber también a lo mejor un cierto nerviosismo ahí que pueda causar algo de volatilidad o protecciones por si acaso. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya veremos. Ya veremos. Así es como está la semana, así es como lo ves, Shafi. Y bueno, esperamos que te haya servido para un poco marcarte tus escenarios para la próxima semana, entender qué está pasando y tomar tus propias decisiones de inversión. Te recordamos que tenemos una newsletter semanal todos los miércoles, dejamos abajo el link para suscribirse. Hemos incluido desde hace un par de semanas una nueva sección donde, bueno, compartimos 3 acciones que vale la pena vigilar. Estar atento durante la semana. Así que te invitamos a suscribirte, que podrás borrarte si no te interesa cuando quieras. Y nada, hasta la próxima semana, que volveremos a estar con todos vosotros. Y muchas gracias por darle like si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.